Bom dia a todos. Começaremos agora a nossa quinta aula de cálculo vetorial. Nessa aula, trabalharemos o tema produto misto. Como subtemas, o conceito de produto misto, vetores coplanares, aplicação de produto misto para o cálculo de volumes. Os objetivos dessa aula são a definição, definir algebricamente o produto misto, calcular o produto misto, definir geometricamente o produto misto e aplicar o produto misto na resolução de alguns problemas. Vamos lá. Então, o que é o produto misto, né? O produto misto é uma operação que a gente pode realizar considerando três vetores em R3, e essa operação ela é uma sequência de produtos. Primeiro você executa um produto vetorial entre dois vetores e em seguida o produto interno entre o resultado desse produto vetorial e o terceiro vetor que está sendo utilizado para o cálculo do produto misto. Então, se a gente tem três vetores e queremos calcular o produto misto U vezes V, sendo esse produto um produto vetorial, e em seguida o produto interno, a operação como um todo é chamada produto misto, exatamente por misturar o produto vetorial com o produto interno, e o resultado disso vai ser um escalar. Quando a gente executa o produto vetorial, o resultado disso é um vetor. Quando a gente pega esse vetor e calcula o produto interno com o terceiro vetor, o que a gente tem no final é um número, um escalar. Então, vejamos o exemplo para facilitar aqui o entendimento. Temos três vetores em R3, U, V e W. Queremos calcular o produto misto. Na sequência, U vezes V vezes W. Lembrando que esse primeiro produto é um produto vetorial, em seguida o produto interno. Então, realizamos aqui o produto vetorial entre U e V. O resultado desse produto vetorial entre U e V vai ser o vetor menos 13, menos 5 e 7. Basta fazer o cálculo em separado e você vai chegar ao resultado menos 13, menos 5 e 7, que é o resultado desse produto vetorial. Pegando esse resultado e calculando o produto interno com o terceiro vetor, 5, 1, menos 2, encontraremos como resultado final o escalar menos 84. Significa então que o resultado final do produto misto entre U, V e W, considerando o vetor 2, menos 1 e 3, V, o vetor menos 1, 4 e 1, e W, o vetor 5, 1 e menos 2, é o escalar menos 84. Uma outra maneira de se calcular o produto misto é colocando todos os vetores na ordem com que se quer calcular, lembrando que aqui a gente está fazendo U vezes V vezes W, então U vezes V, produto vetorial, o resultante disso com o W, colocamos isso numa matriz, então 2 menos 1, 3, menos 1, 4 e 1, 5, 1 e menos 2, e calculamos o determinante dessa matriz. O resultado do determinante dessa matriz é menos 84, o mesmo resultado obtido na estratégia utilizada no slide anterior para o cálculo do produto misto. Então a gente pode fazer isso num primeiro modo, primeiro calculando o produto vetorial e depois calculando o produto interno, ou simplesmente jogando numa matriz, calculando o determinante dessa matriz, e observamos aí que o resultado é o mesmo, né? Então são duas formas diferentes de se calcular o produto misto entre três vetores. Um outro exemplinho, então temos aqui três vetores, o vetor U, menos 2, 1 e 1, o vetor V, menos 1, menos 1 e 1, e o vetor W, 2, 1 e menos 2. Queremos calcular o produto misto entre U, V e W novamente nessa ordem, U, V e W. Então colocamos aqui, montamos a matriz com os vetores menos 2, 1 e 1, menos 1, menos 1 e 1, 2, 1 e menos 2, e calculamos o determinante. Vamos voltar aqui, né? Então, menos 2, 1 e 1, menos 1, menos 1 e 1, 2, 1 e menos 2. Calculando o determinante, encontraremos aqui como resultado menos 1. Perfeito? Vamos lá. Dando sequência,
Dando sequência aqui, vamos observar uma aplicação importante aqui do produto misto, que é uma interpretação geométrica do produto misto muito interessante. Então, vamos considerar o paralelepípedo formado pelos vetores u, v e w. Então, temos aqui os vetores u e v formando a base desse paralelepípedo e o vetor w formando aí a altura desse paralelepípedo. Então, a gente vai poder observar que o volume desse paralelepípedo vai ser dado pelo módulo do produto misto entre u, v e w, entre os vetores que estão formando esse paralelepípedo. Então, essa concepção geométrica do produto misto ela é bastante interessante. Da mesma maneira que a gente trabalhou lá no conceito de produto vetorial como sendo a área desse paralelepípedo, né? A área da base do paralelogramo formado pelos vetores u e v. Nesse caso, quando a gente calcula o produto misto, o módulo desse produto misto é nada mais nada menos do que o volume desse paralelepípedo, considerando aí como base o paralelogramo formado pelos vetores u e v. Então, para calcular então a ideia aqui, né, determinar o volume do paralelepípedo formado pelos vetores u, v e w. Né? Então, lembrando aí que a concepção geométrica, a interpretação geométrica do produto misto é o volume do paralelogramo, o que precisamos fazer nada mais nada menos é o cálculo do produto misto entre esses três vetores. Então, fizemos o cálculo aqui de duas maneiras. No primeiro modo, calculando primeiro o produto vetorial, depois o produto interno. Então, pegamos aqui os vetores u e v. O produto vetorial entre u e v vai ser esse vetor, menos 5, 17, menos 10. Calculando, então, o produto interno entre esse vetor resultante aqui e o vetor w, que é 0, 1 e 3, encontramos menos 13. Só que como se trata de volume, vamos trabalhar sempre em módulo, né? Esse resultado sempre em módulo. Então, não apresentaremos como resultado menos 13, mas sim mais 13. Né? Então, o volume desse paralelepípedo vai ser 13 unidades de volume. Nós estamos preocupados aqui com a unidade, então generalizamos aqui dizendo unidade de volume. O modo 2, como visto anteriormente, é simples, o cálculo do determinante da matriz formada pelos três vetores. Então, 3, 5, 7, 2, 0, menos 1, 0, 1 e 3, colocamos na matriz, calculamos o determinante, achamos aqui o mesmo determinante, menos 13, né, encontrado aqui. Lembrando, então, que se trata de módulo. Né? Então, o módulo desse resultado vai ser o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores. Muito fácil aqui a aplicação, basta a gente exercitar um pouco mais para não ter complicações na hora de fazer o cálculo. Agora vamos ver o seguinte, vamos lembrar um pouquinho da geometria espacial lá da educação básica, do ensino médio. Né? Vamos observar que existe uma relação interessante entre os volumes das pirâmides e do tetraedro em relação ao volume do paralelepípedo. Então a gente sabe que para um paralelepípedo qualquer, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, né? Lembrando aqui do princípio de Cavalieri. Então, o volume do paralelepípedo vai ser nada mais nada menos do que a área da base vezes a altura. Então, isso a gente sabe em relação ao paralelepípedo. Considerando uma pirâmide de mesma base, né? Então observa que eu estou utilizando aqui a mesma base do paralelepípedo, podemos dividir o paralelepípedo em três pirâmides de mesma área. Isso significa que, deixa eu fazer uma correção, três pirâmides de mesmo volume. Né? Significa então que se a gente quiser calcular o volume de uma pirâmide, basta fazer 1/3 do volume do paralelepípedo. Né? Então, se a gente consegue dividir o paralelepípedo em três pirâmides de mesmo volume, cada pirâmide vai ter como volume 1/3 do volume do paralelepípedo. Então, se a gente sabe que o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura, o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. No caso do tetraedro, é importante observar que a gente está fracionando a base
em dois triângulos. Então, se a base do paralelepípedo, que foi a mesma base da pirâmide, for dividida aqui pela sua diagonal, teremos dois triângulos, e aí a gente está utilizando apenas uma parte dessa base inicial. Então o que a gente fez foi pegar a área da base inicial e dividir por 2. Se a gente sabe que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base pela altura, considerando a base inteira, se eu divido a base em duas partes, o volume do tetraedro vai ser metade do volume da pirâmide. Perfeito? Então, se a gente já tinha visto que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base pela altura, se eu considerar que a base agora vai ter a área metade da base inicial, o volume do tetraedro vai ser 1/6 da área da base vezes a altura. Então, é tranquilo a gente compreender isso, né? Então, se tratando do paralelepípedo como um todo, a gente tem a área da base vezes a altura, tendo aqui como base o paralelogramo completo. Se a gente observar apenas a pirâmide, é só lembrar que a pirâmide vai ter como volume 1/3 do volume do paralelepípedo. Então, a base inteira, né, 1/3 do volume do paralelepípedo vai ser 1/3 da área da base pela altura. No caso do tetraedro, a diferença é que eu não estou usando a base toda, estou usando metade da base. Então eu vou pegar isso que a gente tinha, que era 1/3 da área da base pela altura, vezes a altura, e dividimos por 2. O resultado vai ser que o volume do tetraedro vai ser 1/6, que é 1/2 vezes 1/3 dá 1/6, 1/6 da área da base vezes a altura. Bem tranquilo. Perfeito? Isso significa que, se a gente precisar calcular o volume de uma pirâmide construída por 3 vetores, simples, faz o produto misto e divide isso por 3. Se a gente precisar calcular o volume de um tetraedro constituído por 3 vetores, tranquilo, faz o produto misto e divide por 6. Então, a conclusão, né, para calcularmos o volume da pirâmide, 1/3 do módulo do produto misto. Para calcular o volume do tetraedro, 1/6 do módulo do produto misto. Então, isso que a gente precisa lembrar. Um exemplinho. Então, temos aqui, determine o volume da pirâmide de base retangular, formada pelos vetores U, V e W. Então, calculamos o produto misto entre U, V e W. Encontramos aqui o 13, né, o menos 13. O módulo disso aqui vai dar 13. Como a gente está falando de volume da pirâmide, eu vou pegar esse resultado e dividir por 3. Então vai ficar 13/3 unidade de volume. No caso do tetraedro, mesma coisa. Calculamos o produto misto entre U, V e W. Observem que eu estou falando do mesmo vetor, dos mesmos vetores, né? Então, óbvio que o produto misto vai dar o mesmo. Módulo de menos 13. Então, módulo de menos 13 vai dar 13, e se tratando de tetraedro, basta pegar esse 13 e dividir por 6 unidades de volume. Então, bem tranquilo a gente calcular volumes, considerando aí a interpretação geométrica do produto misto. Vamos lá. Uma outra aplicação importante, né? Temos aqui 3 pontos, A, B e C, todos de R3. Por meio desses pontos, montaremos os vetores VAB, VAC, VBC. Então, observa, a partir desses 3 pontos, montaremos o vetor VAB. Lembrando aqui que para montar o vetor VAB, basta fazer B menos A. Encontraremos essas coordenadas. Então, essas serão as coordenadas do vetor AB, que é calculado pela diferença B menos A, utilizando aqui os vetores A e B. A mesma coisa o vetor AC, né? Vai ser calculado pela diferença C menos A. Vamos gerar essas coordenadas. Idem aqui para o vetor BC, vai ser calculado pela diferença C menos B. Encontraremos aqui esses vetores. Então, temos aqui o vetor AB de coordenadas menos 1, menos 1 e 3, o vetor AC de coordenadas menos 2, menos 2 e 2, e o vetor BC de coordenadas menos 1, menos 1, menos 1. Como são 3 vetores criados a partir de 3 pontos conhecidos, não colineares, então é evidente aí que eles não são colineares, podemos afirmar que esses 3 vetores pertencem ao mesmo plano. Então, podemos construir aqui um único plano em que esses 3 vetores eles pertencem a esse único plano. E aí observa, se
calcularmos o produto misto entre esses três vetores, menos 1 e 3, menos 2 e 2, menos 1, menos 1, né? E aí estamos utilizando o modo 2 para calcular o produto misto, que é utilizando o determinante. Esse determinante vai dar 0. Então, a proposta aqui é exatamente fazer a construção a partir de 3 pontos, construir os 3 vetores e observar o que acontece com o produto misto de 3 vetores quando eles são coplanares, quando eles estão no mesmo plano. Perfeito? Então, esse resultado é um resultado previsto, ou seja, podemos usar como padrão, e aí estou fazendo um destaque importante aqui, né? Então, se U e V e W são vetores coplanares, ou seja, se eles estão no mesmo plano, o resultado do produto misto entre eles vai ser sempre 0. Perfeito? Então, toda vez que a gente precisar testar para verificar se 3 vetores são coplanares, basta calcular o produto misto e verificar se esse resultado é nulo. Se o produto misto for 0, significa então que esses vetores são coplanares. Ok? Então, encerrando aqui o nosso mapa mental da aula de hoje. No centro aqui o produto misto, a gente pode calcular o produto misto pelo determinante, podemos utilizar o produto misto para cálculo de volume, lembrando sempre que aqui no produto misto a gente tem um produto vetorial e um produto interno nessa sequência. Falamos aqui do que acontece com o produto misto se os vetores são coplanares, se os vetores estão no mesmo plano, né? O produto misto vai ser 0. E calculamos aí o volume de pirâmide, volume de tetraedro, volume de paralelepípedo, também como uma aplicação do produto misto na geometria. Ok? Então, orientações finais, como sempre, veja o vídeo quantas vezes forem necessárias, façam os exercícios propostos, discuta com o grupo de estudos, tragam as dúvidas para a aula. Perfeito? Verifique com o vídeo os exercícios, as discussões com os colegas e o trabalho em sala. Enfim, até a próxima. Um abraço a todos.